Agora a gente vai entender como representar conjuntos numéricos pelo diagrama de Venn, tá? Ainda dentro do tema de estudando conjuntos, a gente vai ver o diagrama de Venn. É uma coisa bem importante que facilita muito a nossa vida para trabalhar com conjunto. Então, coloquei aqui. Um conjunto também pode ser indicado por meio de uma figura, que a gente chama essa figura de diagrama de Venn, tá? E outra coisa importante também, a gente chama essa figura aí de diagrama de Venn. Esse diagrama, né, na realidade, ele recebe esse nome em homenagem a um lógico inglês que se chamava John Venn, tá? E ele utilizou essa maneira aí de representar os conjuntos, né, em um artigo que ele fez lá em 1876 e no livro dele de lógica que ele escreveu também, tá? Ele usou essa representação, né, propriamente dita aí de diagrama de Venn, certo? Então a gente já sabe que um conjunto pode ser representado por essa figura que se chama de diagrama de Venn. Então vamos ver o exemplo aqui, o exemplo que eu coloquei aqui. Eu usei aquele mesmo conjunto E da outra aula, que falava assim, x, tal que x é um número ímpar maior que 6 e menor que 17. Aí a gente já viu que o conjunto que vai se formar é esse aí, 7, 9, 11, 13 e 15. Outra coisa que eu sei que fica meio abstrato para vocês entenderem é x tal que. Essa coisa de x pode ser também qualquer letra. Poderia ser também y tal que y é um número ímpar maior que 6 e menor que 17. O x, na matemática, a gente chama alguma coisa de x, de y, a gente chama alguma coisa de letra quando a gente não conhece, né? Então, aqui eu tenho a lei de formação do conjunto, né? Isso é a lei de formação. Eu não conheço o conjunto, eu conheço a lei dele. Então, pelo fato de eu não conhecer os elementos do conjunto e eu vou passar a conhecer os elementos do conjunto a partir do momento que eu interpreto a lei de formação e vejo o que é ela, e assim eu vou conseguir saber quais que são os elementos, eu chamo isso de x, né? Então, esse x aqui, na realidade, eu estou dizendo elementos, tal que esses elementos são números ímpares, maiores do que 6 e menores que 17, né? E aí, como a gente não sabe, a gente chama isso de x, tá? E aí depois a gente consegue descobrir os elementos, né? Números ímpares maiores do que 6 é o 7, o 8, o 9, o 11, o 13, o 15... Tinha mais, só que ele fala que é maior que 6 e menor que 17, né? Então a gente não inclui o 17, que também seria ímpar, porque ele fala menor que 17, não fala menor ou igual a 17, certo? Aí a gente representa este conjunto aqui, desta forma, É uma figura, né? Uma figura, um desenho que a gente representou. Não necessariamente pode ser círculo assim, né? Pode ser um círculo, um desenho meio oval, né? Um círculo meio oval. A gente vai ver isso no decorrer. Mas o diagrama de Venn é isso aqui, tá? É uma outra representação, né? A gente indica, né, o conjunto desta forma aí. Por esse diagrama, né? Que o lógico John Venn inventou no artigo dele, certo? Para indicar conjunto. Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Depois a gente vai ver, vai estudar bem mais a fundo essa coisa aí do diagrama de Venn, ok? Vamos vir aqui para essa outra parte, que é umas outras propriedades de conjunto. Quando um objeto é elemento de um conjunto, a gente diz que ele pertence ao conjunto.
De maneira semelhante, quando ele não é elemento do conjunto, a gente diz que não pertence ao conjunto, tá? Toda vez então que tiver um conjunto, tá, dos elementos, se você olhar e o elemento estiver lá dentro, né, o elemento que você quer estiver lá dentro, pertence. Se não tiver, não pertence. Então, vamos ver um exemplo, ó, em relação ao conjunto E. Que o conjunto E é aquele conjunto ali, tá? Ó, esse conjunto aqui eu chamei de conjunto E. Então, a gente tem o seguinte. Em relação àquele conjunto lá, a gente tem que o número 7 pertence ao conjunto E. Né? Ó, se você observar ali, nos dois, tanto no conjunto normal como no diagrama de Venn, você tá vendo o número 7 ali dentro, não tá? Ó, o número 7 tá bem ali no comecinho. Então, ele pertence. E o símbolo que a gente usa para representar que algo pertence é esse E oval. É importante vocês se atentarem muito aos símbolos, porque nessa parte agora aqui nessa parte de conjunto numérico, vocês vão ver muitos símbolos. Então, se você já não se atentar a esses símbolos, esquece, porque muita gente, às vezes, o cara não sabe o que significa os símbolos, né? Tipo, sei lá, esse A de cabeça para baixo, que significa o para todo. Esse símbolo agora que a gente vai ver do pertence. Então, a gente vai ver muita simbologia aqui. Então, é importante vocês se atentarem a isso. O símbolo do pertence é esse E oval. Olha a diferença desse E oval pro E, que é o nome do conjunto, ó. Tá vendo? Esse E aqui é o nome do conjunto. Olha bem a diferença, ó. E o pertence. O pertence, o E do pertence, ó, é oval. E o E normal, a gente primeiro faz uma barra, né? E aí a gente puxa as perninhas do E. Nesse E do pertence, ele é oval. Eu não posso escrever o E do pertence assim. Se atentem a isso, porque parece besta, mas não é besta. É importante saber. A gente escreve o sinal do pertence assim, esse E oval. Esse E reto, né, o que a gente faz a barrinha reta, é sempre para representar o nome do conjunto, né? O nome do conjunto, que nem eu representei aqui. O símbolo do pertence é o E oval. Eu vejo muito em prova de aluno essas coisas, às vezes o cara coloca o pertence esse E normal. Tá errado, tá? O E do pertence é esse E ovalzinho. Se você vê em programas de computador, essas coisas, tem esse E oval, que é justamente o símbolo matemático pertence, tá? Então não confundam. Vejo muita gente confundir isso e tá errado, certo? Então, a gente viu ali, ó, que o 7 pertence ao conjunto E. E a gente representa desta forma ali, ó. 7 pertence ao E. O 7 com o símbolo de pertence, né, ó, que é o E oval. E o nome do conjunto, que é o E normal. Certo? Aí, agora ali, ó, o número 8, por exemplo, não pertence ao conjunto. Se você vir aqui no conjunto E, você vai ver que não tem o número 8 aí, né, ó. Tá vendo o 8 aí? Eu não tô. Então, não pertence. E o símbolo de não pertence é parecido com o pertence, ó. Só que a única diferença é que tem uma barra que corta ele, tá? A barra, tem muita gente que pergunta. Não importa se for de um lado, se for de outro. Dane-se isso. Isso acho que não tem importância, tá? Ó. Símbolo de não pertence. Né, é o símbolo com a barra. Aí não importa a barra, né? Se você pegar o pertence e botar a barra desse lado, ou pegar o pertence e botar a barra desse, tudo simboliza também que não pertence, tá? Mas como está nos livros, né? Pelo menos no livro que a gente trabalha, é o símbolo de não pertence assim, ok? Mas acho que não tem diferença. A única coisa que eu prezo é pro E ser ovalzinho. Né? O símbolo tem que ser certo. O E ovalzinho. Não o E normal assim. Ok? Simbologia é muito importante. Porque depois chega lá. Depois tem gente que chega no terceiro ano de ensino médio. Aí vê esse E assim. E o cara. Ah, que é isso?
né? É o símbolo de pertence, ok? Aí ainda em relação ao conjunto E, ó, a gente tem aí que o 9 pertence ao E, o 11 pertence ao E, o 13 pertence ao E e o 15 pertence ao E, que é todo o resto dos números aqui, né? Ó, o 9, o 11, o 13 e o 15. Porque o 7 a gente já viu aqui, ó, que ele pertence. Aí faltava o resto, tá? Então a gente já viu diagrama de Venn, né, ó, que é uma maneira de representar o conjunto pelo diagrama de Venn. Já vimos o símbolo de pertence e não pertence. Agora a gente pode indicar o número de elementos que um conjunto tem. Por exemplo, o conjunto E, a gente indica assim, ó, N parênteses E. E aqui agora é parênteses, tá? Não é chave. O número de elementos do conjunto a gente fala N de número, né? E entre parênteses o nome do conjunto. Que no nosso caso aqui, o nome do conjunto é o E. O conjunto que a gente está se baseando para fazer isso. Então, o número de elementos do conjunto E, nesse caso, ó, o número de elementos do conjunto E é 5. Você vai lá no conjunto e conta quantos elementos tem, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Pode vir no diagrama de Venn também e contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vimos já 3 coisas importantíssimas. Diagrama de Venn, os símbolos de pertence e não pertence e ainda a quantidade, né, como que a gente representa a quantidade de termos, né, a quantidade de elementos que tem num conjunto. Se atentem a essas coisas porque é muito importante.